ajeitar aqui. Hoje é dia de papo de montanha. Só de pensar já posso andar. Vocês estão me escutando bem? Só confirma pra mim, por favor. Boa noite a todos. Show! Oi, João, tô escutando sua música preferida aqui, ó, o Pajé, do Bernardo do Espinhaço. Bom, eu vou chamar o Pedro aqui pra gente... vou aumentar um pouquinho aqui pra vocês, antes de chamar o Pedro. Como eu quero, e por querer já sou. Canta aí, João. Oi, Carla. Pessoal, manda essa live aí para os seus amigos, só clicar aí no botãozinho que fica à sua direita, que é compartilhar a live, então compartilha com todo mundo aí que é do mundo outdoor. E, o Pedro já entrou aí, ó. Deixa eu me ajeitar aqui. Então compartilha essa live aí, só mandar esse aviãozinho aí que você consegue compartilhar essa live com os seus amigos, tá? Bom, o Pedro já entrou. Boa noite, Pedro. Boa noite, tá me ouvindo direitinho? Perfeito, você tá me ouvindo também bem? Tô ouvindo bem. Legal. Aqui já tá um frio do caramba, né? Aqui só choveu, mas frio mesmo não tá não. Que bom. Então, nós vamos conversar, eu digo que até um assunto um pouco polêmico, né? Trekking, hiking. Bom, enfim, eu não acho muito polêmico não, mas é verdade. O pessoal adora entrar em debates de o que é uma coisa e o que é a outra. Mas vamos lá, né? E ninguém melhor do que você para poder trazer esse conteúdo aí pra gente, né? Então, antes de mais nada, vou pedir para você se apresentar. Eu sei que tem muita gente que conhece você, mas vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Bom, então vamos lá. Eu sou Pedro Lacaz Amaral. Estou nesse mercado de esportes de aventura, ou atividades ao ar livre, né, de uma forma geral, desde o início da década de 90, praticando. Comecinho dos anos 90, comecei a fazer a parte de escalada em rocha, caminhada, sempre gostei de fazer, né? Na realidade, o que eu gosto mais de fazer mesmo é trekking. E isso no início da década de 90. Comecei a trabalhar profissionalmente com isso em 98. E a partir de 2001 comecei a fazer a gestão de marcas de equipamentos esportivos aqui no Brasil, né? Trabalhando com Deuter, Silvio Summit, nós fomos os primeiros a distribuir a GoPro no Brasil, isso assim, nos primórdios da GoPro, a primeira versão da GoPro, trabalhamos com Princeton Tech, etc. Então a gente sempre teve esse foco nos equipamentos, né? E obviamente fazendo bastante atividade. Também já rodei bastante aí pelo mundo, não tanto quanto outras pessoas, mas bastante, né? Desde o Alasca até o Ushuaia e para outros lugares também, então já tenho alguma experiência aí acumulada. Agora, o que eu sempre gostei mesmo, quer dizer, sempre gostei, né? Eu sempre fui, originalmente por formação, fiz engenharia química,
depois fui fazer administração e etc, né? Mas para poder entender como fazer essa parte toda de gestão de empresas. Mas aí fiz marketing, fiz uma série de outras coisas. Mas eu sempre, enfim, eu penso mais assim, mais como engenheiro mesmo, né? Então sempre gostei de ir a fundo nas coisas. E daí esse meu interesse sempre por equipamento, né? Então, pelo conhecimento, na realidade, por trás dos equipamentos, do desenvolvimento de equipamento, né? Então sempre fui muito questionador no sentido de, tá, beleza, me disseram que é isso, mas por que é isso? Ou por que é aquilo? Né? Eu nunca fiquei contente com aquelas respostas do tipo, é isso. Então eu ia sempre parar, perguntar, se não entendia, questionava, etc. E aí isso foi fazendo com que eu começasse a conhecer bastante sobre equipamento, assim, me aprofundar no equipamento. Tanto é que hoje a própria Deuter, né, eu faço bastante, enfim, contribuo bastante no desenvolvimento dos equipamentos, inclusive na Deuter, lá na Alemanha. Então, assim, isso já vem há algum tempo. Agora eu entendi de onde vem toda a sua parte técnica dos equipamentos da engenharia, né? Muito bom, porque a gente pensa o seguinte, vou fazer uma palestra sobre mochila, por exemplo, e um olhar nada técnico, né, fala sobre isso em 10, 20 minutos, e quando a gente pega uma palestra sua para a gente poder assistir, a gente sabe que é realmente rica em detalhes e bem técnica. Então, eu quero aprender sobre algum tipo de equipamento, eu vou ter uma palestra do Pedro, eu sei que eu vou sair dali do início ao fim formada. Essa é a ideia. Na realidade, a gente... Então, eu falei assim desse histórico todo aí de como é que eu vim parar nesse mundo aí da aventura, né, trabalhando com isso. E aí, o Gear Tips eu resolvi criar em 2016, né, justamente por essa carência de informação mais aprofundada sobre equipamento. Nessa época, obviamente, já era, enfim, mais comum a questão de blogueiros, influenciadores digitais, de uma forma geral. Agora, o que eu sentia a necessidade era justamente aquele aprofundamento maior nos equipamentos, do porquê das coisas, ou seja, da explicação de por que os isolantes são diferentes e etc. Ou seja, ir nos detalhes mais aprofundadamente. E acaba que, por ter acesso às marcas lá fora, diretamente à equipe de desenvolvimento das marcas, então isso acaba sendo também mais bom. Primeiro, porque eu gosto disso, e segundo, porque eu tenho esse acesso, né? Então acaba facilitando na hora de tirar dúvida mesmo, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam não conseguindo se aprofundar, não que não queiram, mas porque às vezes não conseguem ter esse acesso que acaba que eu tenho. E isso vai mais do que as marcas que a gente, de fato, trabalha, porque, só para você ter ideia, a gente hoje no Brasil não tem a marca LEC, ninguém traz a LEC, a marca alemã, que hoje eu considero a mais top de bastões, de uma forma geral, bastão de caminhada, de trail running, de ski, Nordic walking, etc. E pelo conhecimento que a gente tem lá fora, eu consegui chegar no cara e vai ter uma palestra no nosso congresso sobre bastões de caminhada, para trekking especificamente, com o pessoal da LEC, né? Ou seja, hoje da principal marca de bastões de caminhada no mundo. Então é isso que eu quero dizer, a gente acaba conseguindo ter esses acessos mais facilitados, né? Então isso contribui bastante para que a gente consiga trazer conteúdo de qualidade para todo mundo. Então, assim, desde os anos 90 você já trabalha com a questão de desde 2016 criando conteúdo com intensidade para as mídias sociais, de uma forma geral, sobre os equipamentos. Isso. Tudo. Na realidade, assim, hoje a gente fala muito mais do universo do trekking, né? Mas só um ponto aí, não só nas redes sociais, né? Porque a gente começou em 2016, porque assim, desde 2001, na prática, que é quando a gente trouxe a Deuter, o Kiko e eu trouxemos a Deuter para o Brasil, a gente sempre viu que era fundamental dar treinamento para a equipe de venda das lojas. Por quê? Porque a gente está falando de equipamento caro, técnico diferenciado, né? E se a pessoa não... E naquela época a gente não tinha esse conhecimento que tem hoje, ou seja, as pessoas do mercado nunca tinham ouvido falar em Deuter naquela época. Então, se a gente não desse um treinamento, se a gente não capacitasse de forma satisfatória a equipe das lojas, o que ia acontecer é que era uma marca cara que ninguém ia entender por que é caro se não tivesse aquela explicação. Isso sempre funcionou muito bem,
até justamente as pessoas passarem a não ir nas lojas buscar informação, mas ir para a internet antes. E aí a gente tem conteúdos bons, óbvio que tem, né? Na época até assim, alguns blogueiros mesmo, né? Ou seja, os blogueiros que geravam conteúdo tipo o Mário Nery, do Trek Brasil, por exemplo, né? Que aí também buscavam informação, não é aquela coisa mais superficial. Dei apenas o exemplo de um, tem alguns, né? Mas a gente começou a ver essa mudança na forma das pessoas buscarem informação. E aí, como eu vi que tinha essa carência, né, de um entendimento mais técnico dos equipamentos, a gente começou em 2016, na verdade foi o primeiro workshop que a gente fez para consumidor final, foi em dezembro de 2015, a gente começou a fazer primeiros workshops nos lojistas, ou seja, nas lojas para consumidor final, né? E só que a limitação era grande em função não só de quantidade de pessoas que cabe num auditório, numa loja, etc., mas também o quanto a gente consegue viajar pelo Brasil para fazer esse tipo de workshop. Só para você ter ideia, de 2016 até agora, a gente treinou já presencialmente quase 11 mil pessoas, né? Mas a limitação era grande nesse sentido, né? De, beleza, como é que eu faço para atingir mais pessoas? E aí veio a ideia do canal no YouTube. Então, vamos criar um canal no YouTube para abranger aí um número maior de pessoas que possam ter contato. Aí, na realidade, eu criei um problema para mim mesmo, né? Que é gerar esse conteúdo todo. Ou negócio para dar trabalho. Mas, e aí apenas, até para entender um pouco do conceito, e até sempre nos workshops eu falo do conceito do que é o Gear Tips, né? Gear em inglês é equipamento, tips são dicas, mas gear também é engrenagem. Por isso que a gente tem uma engrenagem aí como nosso logotipo. E essa engrenagem, na prática, é porque quando a gente vai fazer qualquer atividade, de uma forma geral, mas atividade ao ar livre, a gente precisa ter 3 engrenagens muito bem, enfim, coordenadas ali, azeitadas, que é o condicionamento físico e mental, que aí cada um, obviamente, precisa ir atrás desse condicionamento físico e mental, a parte de equipamentos e tecnologia, e a parte de conhecimentos e habilidades específicas para desempenhar as atividades ao ar livre, de uma forma geral. E aí, assim, a gente, como Gear Tips, acaba focando muito apenas, obviamente, na nossa área de expertise, que são os equipamentos e as tecnologias, né? Mas a gente começou a perceber cada vez mais que a falta de conhecimento não era apenas no conhecimento do equipamento que eu preciso usar para tal situação, ou na tecnologia específica que tem que ser empregada para alguma atividade. Mas também a gente começou a ver que existe ainda, né, uma falta de conhecimento por parte das pessoas de como se preparar, né, como se aí preparação física, mental, etc. E também onde eu consigo com qualidade adquirir conhecimentos e habilidades específicas. É claro que é na prática, a gente sabe que só praticando, mas onde é que eu vou atrás dessas informações? E aí veio a ideia do congresso. Na realidade, o congresso online é uma ideia que já está rascunhada desde 2014, né? E aí foi quando, né, nós nos encontramos ao acaso, apesar de que acaso não existia, mas ao acaso, e aí surgiu a possibilidade, porque a ideia já existia, né, mas a possibilidade de fato realizar o congresso online de trekking, o primeiro que a gente fez, né, nós, Gear Tips e Sua Aventura. E aí qual é a proposta? A proposta é justamente a gente ir além da parte de equipamentos. Então, no primeiro congresso, para quem não assistiu, está aí disponível no YouTube já, a gente teve a divisão lá de equipamentos, que a gente falou muito, ou seja, uma palestra para cada tipo de equipamento para trekking. A parte de conhecimentos e habilidades, aí a gente fala de primeiros socorros em áreas remotas e orientação e navegação, e etc. Até fotografia outdoor. Mas lembrando que é apenas uma pincelada, porque é online, o ideal é você ir atrás disso offline, né, para você fazer isso na prática mesmo, e a parte de destinos, né? Então, isso a gente organizou para, de novo, a gente propiciar essa quantidade de conteúdo técnico, cada um na sua área, para justamente melhorar o nível, né, em todos os sentidos, o nível dos praticantes de atividade ao ar livre aqui no Brasil. Então, acho que a nossa proposta acaba sendo bem essa, né, de levar esse conteúdo técnico, não só nosso, mas dos parceiros também, para que todo mundo possa cada vez melhor praticar suas atividades. Perfeito. E agora, nesse segundo congresso online de trekking, já estão divididos os dias
dias, né, são divididos pelo tipo de caminhada, né? Isso. Que a gente então tem um dia exclusivo lá para hiking, para trekking, para travessia, trilhas de longo curso. Aí a gente vai entrar nesse assunto agora. E antes de entrar de fato no assunto, aí eu vou fazer aquela pergunta polêmica para você. Pedro, qual é a diferença de trekking para hiking e por que é importante a gente saber disso? Bom, isso, como você falou, é polêmico, porque assim, as pessoas vão ter visões diferentes. O que eu gosto de dizer sempre é o seguinte: você tem que ter premissas. Se você tem premissas e constrói um raciocínio, você pode aceitar ou não, mas eu vou apresentar um raciocínio, né, as premissas e o raciocínio e por que dessa que não foi tirada da minha cabeça, obviamente, essa definição de hiking e trekking. Se você for pegar trekking, na realidade é uma palavra que veio lá no passado da África do Sul, e eram, enfim, travessias, ou enfim, expedições, vamos dizer assim, puxadas, de carroças puxadas por boi. Então era um carro de boi. Não tem nada a ver com o trekking que a gente fala hoje, né? Então, assim, para quem fala de, mas o termo técnico não é esse, não, originalmente não é nada disso do que a gente vê hoje. Mas, como eu falei para você, o meu background, vamos dizer, em termos de atividades ao ar livre, ele vem muito da Europa. Por quê? Por causa da Deuter, principalmente, que a gente trabalha desde 2001. E na Europa, a divisão lá que eles usam, basicamente, é justamente de hiking e trekking. Mas, quem já viu meus workshops vê que eu sempre no começo mostro esses termos, que hiking e trekking são muito mais europeus. O trekking, por exemplo, nem existe nos Estados Unidos. Lá vai ser o backpacking, por exemplo, que também pode ser viagem de mochila, pode ser um mochilão, mas o backpacker lá vai ser o cara que é o trek aqui pra gente, ou pra mim, pelo menos, né, na Europa. Você tem termos como true hiking, section hiking, speed hiking, que é nem nos Estados Unidos, aí já vai de volta para a Europa. Então, esses termos acabam se misturando, é o que eu falo. Eu parto de determinadas premissas e aí vou construir esse raciocínio, que é o raciocínio mais europeu, de fato. Mas, e aí, pegando esse princípio aí do hiking, trekking europeu, qual é a definição? Basicamente, hiking e trekking são atividades de caminhada. A grande diferença é que no trekking você tem algo a mais, que é o camping. Ou seja, no hiking você não acampa, no trekking você acampa. De uma forma, assim, para organizar, quando a gente fala de equipamento, isso já dá uma organizada, porque a gente sabe que no trekking eu vou precisar do meu sistema de dormir, do meu sistema de abrigo, do meu sistema de cozinha, né, que aí, ou seja, não só comida, mas fogareiro, panela, o que quer que seja que eu vou levar para comer, né, para preparar minha comida. Então, minimamente, eu já ocupo mais volume e já transporto mais peso. E aí, aquele negócio, isso de forma clássica, porque é claro que hoje você consegue minimizar muito equipamento ou até nem levar fogareiro, você vai usar técnicas de cold soaking, por exemplo, que é você fazer a hidratação da comida a frio mesmo, ou comer só coisas que sejam já prontas para comer. Mas, enfim, de forma clássica, você acaba tendo que levar mais peso e mais volume quando você vai para um trekking. Por quê? Por causa da atividade de campo. No hiking, você não acampa. Então, você tem menos peso, menos volume. E quando a gente pensa na organização dos equipamentos, ou principalmente da mochila, nesse caso, a gente consegue identificar essas diferenças em função justamente do tamanho da mochila que eu vou precisar levar ou não, né, de acordo com esses elementos a mais ou a menos que eu vou ter. Então, de forma resumida, hiking e trekking são caminhadas. A diferença é que no trekking eu tenho equipamento para camping e no hiking eu não tenho equipamento para camping. Só que, se você olhar lá no congresso, como a gente organizou, os 2 primeiros dias são hiking. O primeiro é day hike e o segundo é o multi-day hike. Por quê? Porque no hiking a gente também tem essa subdivisão. O day hike é a caminhada de um dia. Vou e volto. Então aí não preciso realmente de nada para dormir, né? Porque eu vou... Aí, claro, você pode levar um cobertor de emergência, alguma coisa de segurança para caso passe a noite, mas não é o seu objetivo. Aí a gente já fala de equipamentos de segurança, na verdade. E o multi-day hike são caminhadas de 2 ou mais dias em que você vai dormir em algum local em que você não precisa levar o seu sistema de dormir ou o seu sistema de abrigo, por exemplo. Então, o exemplo mais clássico, vamos dizer, é o caminho de Santiago de Compostela, em que eu vou caminhar, se for o caminho francês, por 800 e poucos quilômetros, vou dormir todo dia num albergue, numa hospedaria, tem gente que vai dormir em hotel, inclusive. Então, eu vou levar durante a caminhada o que? Basicamente o equipamento que eu preciso, mas eu não vou levar barraca, não vou levar isolante térmico.
Eventualmente eu levo o saco de dormir, mas para usar como roupa de cama. Ou seja, em vez de levar roupa de cama, eu levo um saco de dormir para dormir lá no albergue. Então você vai ter muito menos equipamento. Eu não vou precisar levar equipamento de cozinha também. Por quê? Porque eu vou tomar café da manhã no albergue, ou enfim, na hospedagem que eu dormi, e vou levar um lanche de trilha, um lanche de caminhada, e à noite eu vou dormir, eu vou jantar onde eu for dormir na próxima hospedagem. Então, esse é o multi-day hike. Na Europa é muito comum também o que eles chamam de hut to hut. Ou seja, é o mesmo conceito, só que eu estou nas montanhas. Então eu vou de cabana, de abrigo em montanha para abrigo em montanha, seguindo uma trilha qualquer, só que, de novo, eu não vou acampar. Eu vou dormir. O Tour do Mont Blanc mesmo, quando eu fiz o Tour do Mont Blanc, foi um multi-day hike. Levava basicamente o meu saco de dormir apenas para dormir lá nos refúgios que eu fiquei. E aí eu não acampei, né? Então, consequentemente, foi um multi-day hike. Isso a gente falando de hiking. Quando a gente fala de trekking, a gente também acaba tendo uma divisão também para questões de organização, que aí a gente vai chamar de tour ou touring e o expedition ou a expedição. Então, você tem essa diferenciação para a quantidade de equipamento que se leva. Então, um guia, por exemplo, de montanha, porque até numa expedição, na realidade, você pode ir mais participando com menos equipamento. Então, você vai mais como touring, vamos dizer assim. Mas a expedição, você vai precisar de equipamentos ou de uma mochila maior ou com maior capacidade de carga e etc. Então, a gente acaba organizando assim para conseguir organizar melhor essa questão toda de equipamento, né? E aí eu estou falando de, basicamente, mochila e algumas outras coisas. Agora, continuando esses dias, tá tudo ok até aí? Estou falando sem parar? Mas... Não, perfeito. Basicamente, a gente precisa saber desses termos para escolher melhor o equipamento a usar para poder organizar de fato o que você vai precisar levar para aquele tipo de atividade que você vai fazer. Exatamente. Aí eu posso até dar um exemplo da questão da travessia Petrópolis-Teresópolis. Se você faz lá acampado, você está fazendo um trek. E se você está fazendo ela no abrigo de montanha, você faz um monte de... Então... na realidade, se você for, de novo, partindo dessas premissas colocadas, sim, o mesmo trajeto na montanha você consegue ter como multi-day hike ou como trekking, né? Então, a travessia Petrópolis-Teresópolis é um caso clássico desse em que eu posso fazer acampando, não posso fazer ficando no refúgio, né? Então, eu durmo lá no Açu, depois durmo no Sino e pronto, vou com menos equipamento, né? Então, conceitualmente, a ideia é essa. E aí, de novo, isso conceitualmente. Aí, claro, particularidades vão acontecer e dúvidas, enfim, pessoas contestando também vão acontecer. Mas, partindo dessas premissas, é isso que eu falei. Agora, um termo novo que está surgindo, relativamente novo, mas está surgindo mais no vocabulário das pessoas aqui no Brasil, tanto é que a gente tem um dia para... Então, só para deixar claro, o primeiro dia do Congresso é Day Hike. Na realidade, a gente vai mesclar com outros temas que fazem parte, não só do Day Hike, mas de outras coisas mais. Tipo, eu vou fazer a primeira palestra, que vai ser sobre equipamentos com Day Hike, e a segunda palestra vai ser sobre vestuário, o sistema de camada. Não é específico para Day Hike, é para qualquer coisa. Então, obviamente, a gente vai organizar assuntos gerais em vários dias. Mas o segundo dia, multi-day hike, e o terceiro dia, travessias. Travessias, na prática, são os trekkings, né? Então, a gente vai fazer a travessia, mesmo que possa ser uma travessia dormindo em refúgio, a gente está buscando trazer palestras cujas travessias são travessias, de fato, no estilo de trekking, vamos dizer assim. E aí a gente tem são as trilhas de longo curso. As trilhas de longo curso, aí vem um termo que nos Estados Unidos se usa, que é o true hike. Né? Que nos Estados Unidos, as principais trilhas de longo curso são a Appalachian Trail, Pacific Crest Trail e etc. São aquelas trilhas de, sei lá, você passar 4, 5, 6 meses caminhando. Se você faz a trilha toda de uma vez, lá vai ser chamado de true hike. Se você faz pedaços ou seções da trilha, é o que vai ser chamado de section hike. Então, se eu fiz uma seção da trilha porque eu não tinha tempo para fazer tudo, eu fiz um section hike. Se eu conseguir fazer a trilha de uma vez, 4, 5, 6 meses de uma vez, vai ser o true hike. E o true hike, a tradução para a gente, ou seja, para a gente nessa nossa
nessas premissas estabelecidas, ele vai ser um trekking autossuficiente, né? Porque você está levando todo o seu equipamento, vai ter pontos de reabastecimento, mas é um trekking já voltado para o trekking light. Por quê? Porque aí você vai ter uma redução significativa de peso, volume dos equipamentos todos, até porque, naturalmente, você precisa ir mais leve para conseguir percorrer tão longas distâncias assim. Né? Então, aí eu acabo chamando nos workshops que a gente faz de trekking light. E aí eu vou mostrar todo esse conceito, todo esse mindset que precisa ser mudado para você, de fato, começar a praticar o trekking light. E aí tem que aí nesse workshop eu sempre falo o trekking tipo expedição, o trekking tradicional, que seria o touring, o trekking light, o trekking ultralight, o trekking sub-ultralight. Isso tudo é outro assunto para outro dia, mas é tudo com referência ao peso base da mochila. Né? Então, ou seja, tem vários termos e várias maneiras ali de organizar esses raciocínios todos. E para quem não sabe, o trekking light você consegue fazer uma travessia de 2, 3 dias ou mais com uma mochila de até 32 litros, 33 litros. Cara, sim, mas aí de novo, depende de cada um. Eu tenho no workshop de trekking light, eu monto uma mochila de 32 litros com trekking autossuficiente de 5 dias. Agora, por exemplo, o Thiago Corbi, que é um palestrante que vai falar agora nesse congresso, falou no outro sobre a Transmantiqueira, vai falar nesse. Eu organizei com ele uma palestra que eu acho que vai ser super legal, que é justamente você migrar do trekking tradicional para o trekking light, mas com consciência, ou seja, você sabendo o que está fazendo para não morrer. Né? Porque quando a gente vai fazendo essa migração aí, ou seja, vou reduzindo o peso dos equipamentos, a gente tem que pensar muito bem para não comprometer a nossa segurança. É muito comum nos workshops de saco de dormir ou de sistema de dormir que eu faço, ter depoimentos de pessoas falando que, poxa, pois é, eu fui comprar eu queria um saco de dormir super leve, compacto, comprei um Dreamlight 500 da Deuter, um Micron da Náutica, mas fui fazer a Serra Fina no inverno, quase morri congelado. Por quê? Porque aqui não saco, esses dois que eu falei são sacos de verão, ou para dormir dentro de refúgios, né? E eles são pequenos e compactos, mas não porque, enfim, são porque eles não têm muito isolamento térmico, entendeu? Então, são essas questões que eu procuro fazer as pessoas entenderem, e, na realidade, mais do que isso, é para entender o conceito e passar a pensar sobre esses conceitos para você conseguir fazer a escolha adequada de equipamento. Então, como é que a gente reduz o peso da mochila? Nessa mochila aí de 32 litros para 5 dias, o meu sistema de dormir é um sistema de TARP, que é muito mais compacto, muito mais leve. Eu estou levando uma espiriteira com uma panelinha bem pequenininha, estou levando só comida liofilizada. Então, ou seja, meu sistema de cozinha está adequado à minha comida também que eu estou levando e ao meu propósito. Estou levando um isolante térmico inflável de meio corpo, que aí o restante do corpo eu vou usar a mochila para poder me proteger do chão. Então, o que acontece é que você acaba também abrindo mão do conforto, né? Então, assim, você vai ficar mais confortável para caminhar, mas muito menos confortável para dormir. E é claro que com esse arranjo, essa organização que eu estou fazendo naquele meu equipamento, esse que eu mostro, eu defino lá, eu não posso passar de menos de 10 graus, porque senão eu vou começar a ter problemas de frio de noite. Não precisa ser 10 ou 6, enfim, 8, enfim. Mas, ou seja, você vai organizar os equipamentos para uma atividade específica também. Porque, foi o que eu falei, não adianta você pegar um Dreamlight 500, que é para temperatura de 15 graus positivos, só porque ele é pequenininho, mas você está indo, na verdade, para um lugar que vai fazer 0 grau. Aí não é compatível, né? Não basta só comprar o equipamento pequeno, né? Tem que comprar o equipamento menor, mais compacto, mas que seja competente com a sua atividade. Eu acho que a minha maior... Exatamente. Eu acho que a minha maior é ter feito o Pico da Bandeira com uma mochila de 30 litros. Fiquei muito feliz. Pois é, dá, mas você tem que ver justamente, aí que tá, você tem que pensar no equipamento certo para não passar perrengue, né? Essa é a questão. Porque é aquele negócio, né? Uma vez eu li num livro, não lembro mais qual, mas o cara falando que você tem, como é que ele falava? Você tem enfim, a caminhada, enfim, a atividade ao ar livre, aquela que é legal de fazer e legal de contar, aquela que é uma
ruim de fazer e legal de contar, né, de lembrar de contar, e aquela que é ruim de fazer e depois é ruim de contar e de lembrar de novo, de tão ruim e tão traumático que foi. Essa a gente não quer fazer, né? Você pode até passar um perrengue, mas depois rir daquilo, foi divertido, né, não aconteceu nada demais. Agora, o ideal mesmo é você conseguir ter, né, uma atividade prazerosa. Por mais que seja dura a caminhada, etc., mas que você esteja seguro, né? Seguro nesse sentido, de estar com os equipamentos apropriados, estar condicionado, ter as habilidades específicas, e aí volta ao nosso propósito aí de, enfim, trabalhar essa parte, vamos dizer assim, educacional, né? De uma forma geral. Com certeza. Pedro, eu acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. O João perguntou, Petrotherê seria uma travessia híbrida, tanto hiking quanto trekking, pois no Paraná temos duas opções, base do abrigo. Eu acho que basicamente é o que eu falei antes, né? Vai depender de como você faz, não é que ela seja híbrida. Porque, de novo, é tudo caminhada, né? Assim, tudo a gente vai se divertir caminhando em contato com a natureza, mas partindo das premissas que eu estabeleci anteriormente, se eu fizer dormindo nos abrigos, vai ser um hiking. Desculpa, aí sim, claro. Se eu for dormir nos abrigos e se eu for comer comida no abrigo, mas se eu começo a levar mais coisa, realmente vai começando a... Conceitualmente vai ser hiking, multi-day hiking. E se você for acampar, vai ser trekking. A diferença é que você vai levar mais ou menos equipamento e aí a sua mochila vai variar em função disso. Porque quando a gente faz, na parte do hiking e trekking, né, voltando aí atrás, quando a gente faz uma organização das mochilas, a gente, na verdade, vai definir que as mochilas são de ataque, semicargueira ou cargueiras. Isso em função do volume. Então, eu tenho um volume de até 35 litros são as ataque, 35 a 55 litros são as semicargueiras e as cargueiras acima de 55 litros. O que acontece é que quando você... o hiking, na prática, de novo, de forma clássica, ele vai pegar a mochila, o hiking como um todo, vai pegar mochilas desde as mochilas de ataque até metade, vamos dizer, das semicargueiras, e das semicargueiras na metade até as cargueiras acima seria o trekking. De novo, da forma clássica, por quê? Porque hoje, com a mochila de ataque, eu posso fazer um trekking autossuficiente de N dias. Não sei se eu falei, estava falando do Thiago Korb, mas essa palestra que a gente está organizando que ele vai fazer no Congresso, agora em dezembro, e se não, ele falou que tem feito travessias aí com, se não me engano, de 23 litros, ele falou, a mochila que ele está usando. Mas se não for 23, é 25, sei lá, mas ou seja, menor ainda. Mas, de novo, tem que ter as habilidades, né, para isso, conhecimento para isso, e saber que não vai ser tão confortável. E aí aquele negócio. E aí as perguntas para, mas você está levando muito peso, isso é ruim, ou você leva pouco peso, isso é ruim. Acho que assim, depende do barato de cada um. Qual que é o seu barato? É andar muito e... Enfim, eu quero andar muitas distâncias longas e mais rápido e super leve. Beleza, vou saber que eu vou dormir mal comparado com um cara que vai andar mais pesado, que está levando uma barraca, um isolante térmico enfim, mais grosso, né, para dormir mais confortável e etc, etc. Então, é entender o barato de cada um. Outro dia, até a gente postou umas fotos, eu fui fazer em família, né, com o Matheus e com a Laura, a gente foi fazer um programa lá da OBB, da Outward Bound Brasil, o programa Pais e Filhos. A gente já fez um em Campos de Jordão com eles, e aí fomos fazer um agora aqui no Rio, nos Três Picos. E assim, a gente vai cheio de coisa, mas quando você abre, é uma quantidade de comida. Então, assim, o barato do negócio não é nem caminhar longas distâncias, porque a gente não caminha muito, né, até porque está com as crianças. Mas é justamente a preparação, aquela hora de preparar a comida e etc. Né? As crianças se envolvem lá e aprender como é que usa o fogareiro, aí todo mundo vai e divide as tarefas, uns vão cortar as coisas, outros vão fazer não sei o quê. Então, assim, é o barato do negócio. Está errado? Claro que não. O importante é ser feliz, né? Então, é curtir o negócio. E, por outro lado, quem quer fazer um negócio sem equipamento nenhum e etc., beleza. De novo, é o barato de cada um. Cada um, acho que o importante é um respeitar o outro, né? Ou seja, a gente acabar todo mundo se divertindo.
É verdade, com certeza. Tem uma outra observação, não sei se é uma pergunta, mas eu vi um textão aqui. Deixa eu dar uma olhada. É do Teodoro. Travessias em locais não habituais para essa atividade, longe do local para muito barraco ou de visita limpa. É indicado ser jeita, não entendi, sempre Feita. com equipamento para ser suficiente. Sim. Deixa eu ler aqui também. Dá uma olhada aí. Eu não entendi muito bem a pergunta, não, mas eu pegando esse gancho aqui, é tudo planejamento, né? Então ali ele fala algum local que não tem, locais que não tem para onde armar barraca, é isso? Foi? Então, de novo, vem a questão de planejamento. Eu tenho um workshop que é só, está no outro congresso, eu acho, inclusive, que é sobre sistemas de dormir. Não, desculpa, sistemas de abrigos. E aí eu mostro lá, na realidade, os N tipos de abrigo, desde você, é o que a gente fala de bivacar, ou seja, vamos fazer um bivac no sentido de não usar nada, só o saco de dormir e o isolante térmico, ou seja, não ter o abrigo propriamente dito. Eu tenho sacos de bivac, que é um casulo em volta do seu saco de dormir, sistema de tarp, sistema de rede, barraca propriamente dita, vários tipos de barraca diferentes, né? Agora, por exemplo, quando não tem local para armar barraca, significa o quê? Que tem muita árvore? Se é isso, não sei, né? Pode ser outra coisa, mas se é isso, a ideia nesse caso é você dormir em rede, né? Então, por isso que é interessante também a gente aprender e trabalhar essas outras habilidades, né? Para em situações diferentes a gente conseguir se virar. Então, acampar em rede é um negócio legal e interessante, tem todas as suas técnicas, não sou um expert nisso, já dormi acho que em rede umas, sei lá, 4 vezes, foram poucas vezes até agora, e são situações em que você, obviamente, enfim, não tem onde armar a barraca, eventualmente. Né? Então é um exemplo de uma situação dessa. Ou, eventualmente, um saco de bivac mesmo, que é pequenininho, você consegue dormir ali entre as árvores. Não sei se é essa a questão. Mas, enfim, aí vem do planejamento para entender para onde você vai e saber que tipo de equipamento é apropriado para aquela situação. Né? Então, isso é muito importante. Isso que a gente bate muito. Inclusive, vai ter uma palestra com o Murilo Bazei, ele é da loja Galdério, lá de Gramado, Rio Grande do Sul, e ele é instrutor da NOLS também, e etc. Então ele vai fazer uma palestra que é bem interessante, que é essa parte de planejamento de expedições maiores, né? Então isso é fundamental, a gente entender que terreno a gente faz, condições que a gente vai enfrentar. Agora, quando é tudo novo, hoje é difícil de tudo novo, né? Se alguém está nas redes sociais, está sei lá, como chamam? Os pontos do GPS, sabe? O Tracklog está em algum desses Wikiloc da vida, sei lá. Então, assim, é mais fácil de você achar referências daquele local. Ou, minimamente, é aquele negócio de você entender sobre, pegar uma carta topográfica daquele local, ou ver imagens do Google Earth, sei lá, você conseguir também planejar. E aí vai para outras habilidades mais específicas ainda, que é esse planejamento mais aprofundado, né? Não sei se era essa a pergunta não, mas eu falei um monte de coisa. Né? Não, perfeito. E, inclusive, até para poder avisar, lá no YouTube, da playlist do primeiro Congresso Online de Trekking, tem uma palestra do Palmieri sobre redes de dormir. Ele mostra vários tipos de redes de dormir. Que é bacana. O Palmieri, ele é que desenvolve a marca Campa, né, que é, não sei se é pioneiro, mas acho que é pioneiro, pelo menos no mercado de aventura, é pioneira no Brasil aí de redes. É um cara que saca muito de. Outro dia eu brinquei com ele, é o cara que mais saca de rede no Brasil. Eu falei, não, quem mais saca de rede são os índios aqui no Brasil. Né? Então, beleza, mas dessa galera que eu conheço, pelo menos, é o que mais saca. O Guilherme Cavalari, ele também fala um pouco de rede, quando ele fala no outro congresso, quando fala de abrigos não convencionais, né? Que ele dá aquela pinceladazinha em tudo. Então, sim, são conteúdos bem ricos e bem interessantes. Agora, temos que ir para a prática. E nesse ponto, ir para a prática é sempre legal ir com alguém que já é conhecedor disso daí, né? Para até te orientar, te ajudar. Né? Eu sempre falo que não é vergonha nenhuma a gente pedir ajuda, né? Pedir orientação. Então, vai com um amigo que já acampa
em rede para listar as dicas todas, porque tem, de fato, várias dicas. Mas, como você falou, assistam os vídeos lá do primeiro congresso, que tem algum material muito legal sobre redes. Inclusive, no Gear Tips Experience, que teve em abril esse ano, teve uma rede lá, teve outros sistemas de, não só barraca, né, mas teve TARP, teve a rede, que as pessoas puderam, de fato, ver os equipamentos. Né? Saco de bivac também eu levei o meu. Fala um pouquinho sobre o Gear Tips Experience, que é essa experiência mesmo de equipamentos para quem está começando, para quem quer avançar. Então, a gente fez, né, aquele negócio, gerando conteúdo online, etc. Fomos para o congresso, né, foram 36 palestras diferentes, 28 palestrantes, e a gente já sabia, ou pelo menos já meio que previa que o próximo passo era fazer alguma coisa um pouco mais prática. E aí a gente resolveu fazer o Gear Tips Experience, que foi agora em abril desse ano, né, o primeiro Gear Tips Experience, abril de 2019. Ele foi num formato ainda com foco em equipamento, ou seja, foi uma imersão danada em equipamento, mas em que as pessoas podiam minimamente ver as barracas montadas, entender como funciona o sistema de rede, o sistema de TARP, etc., sem ser apenas numa apresentação, ou seja, lá ao vivo e a cores. Então puderam testar mochilas e vestuários, tecnologias em vestuário, em calçados, em equipamento de cozinha. Então a gente fez uma divisão grande nesses principais grupos, né? Mochila, vestuário, calçado, sistema de abrigo, sistema de dormir, sistema de cozinha e acessórios de uma forma geral. Acho que foi isso, né? Acho que, no geral, os principais temas. E as pessoas puderam, de fato, não digo usar, mas estar com aquilo, botar nas costas, mochila e vestuário é mais complicado, porque demanda grade, a gente tinha uma peça de cada dos parceiros, né, que estavam no Gear Tips Experience. E a ideia é, 2020 de novo vai ter. Esse modelo de Gear Tips Experience vai ser uma vez por ano, sempre em abril. A ideia original é essa. Só que, é claro, a gente sempre está nesse nosso processo de melhoria contínua, então ano que vem já vai ser diferente. A gente coletou, obviamente, depoimentos de todo mundo, né? Fizemos um formulário lá de e aí, o que você achou, o que não achou, o que podia melhorar, e aí a gente está bolando uns negócios bem legais para o Gear Tips Experience 2020. Vai ser em abril também, de novo no Hotel Donati, que é lá dentro da parte baixa do Parque Nacional do Itatiaia, um local super clima legal, porque estamos na montanha, no meio da natureza, realmente, né? Então, aí assim, a gente... são mais ou menos 50 vagas só, ou seja, bem presencial, né? Você tem uma estrutura física para comportar, e a gente vai abrir as inscrições, acho, logo depois, né, do congresso de trekking, esse de dezembro. Isso, logo então, depois de trekking a gente já abre a inscrição para o Gear Tips Experience. E o bacana, eu digo que o Gear Tips Experience é uma imersão em equipamento, trekking. Você vai sair vendo o que você precisa comprar para você iniciar e desenvolver ainda mais aí no esporte. E foi muito bacana. E o mais legal de viver a experiência é que todas as pessoas que estão ali gostam das mesmas coisas que você. Então, e a gente pegou, nesse último, tinham pessoas de 9 estados do Brasil diferentes, não foi, Pedro? Isso foi muito legal, né? Isso foi muito legal. Então, você tinha um cara lá do Maranhão, Rio Grande do Sul, outro de São Paulo. Então, as pessoas, cada um de um canto do Brasil, e que unidos ali no mesmo propósito, que gostam das atividades do outdoor, que curtem, que praticam e que estavam ali para aprender. Então, assim, foi uma troca de experiência nada com o pessoal. Conhecer pessoas que amam o que a gente faz, aprender mais sobre equipamento para trekking. E também tivemos ali um show à noite, foi muito legal. E o pessoal acordando 6 horas da manhã para correr. Também teve essa parte aí do condicionamento físico e mental, né? Então, com a Kelly, lá da Mãe Tiqueira. Então, foi muito legal, realmente. E, de novo, estamos aí agora no processo para fazer um de 2020 mais legal ainda. E novidades ainda virão, porque provavelmente a gente vai ter um outro tipo de evento também rolando em 2020. Além de congressos online, Gear Tips Experience, estamos bolando aí umas outras novidades que
em breve serão divulgadas. Na verdade, coisa é o que não falta para a gente fazer, mas está embolando direitinho para ser um sucesso. De fato, coisa, novidade aí não falta para 2020. Inclusive, já vai ser o resultado do Cozinha na Montanha, né, Pedro? Isso, aliás, quem participou, a primeira coisa é pedir desculpas pela questão da demora, mas a gente, quando fez o regulamento, a gente não achou que fôssemos receber tantas perguntas, né? Tantas receitas. Foram 260 receitas distribuídas lá entre café da manhã, lanche de trilha barra almoço e jantar. E aí a gente precisou, na realidade, eram para ser 4 pessoas avaliando, a gente arranjou mais uma quinta, porque para evitar qualquer tipo de empate, né? Agora, e como a gente na prática não fez e provou as receitas, acabou que tinha algumas questões, alguns debates subjetivos que aconteceram ali, mas finalmente a gente conseguiu finalizar, estamos só finalizando aí para divulgar, então agora em breve, não sei se até o final, no máximo início da semana que vem, a gente vai divulgar já os vencedores, os 3 vencedores, né, um de cada categoria. E aí também já deixando o recado aqui, o e-book vai demorar mais do que eu imaginado, né, porque agora está indo para a fase já terminando de organizar, as receitas estão indo para a fase de revisão, né, estamos fechando com um revisor para ele fazer a revisão geral de tudo, aí depois vai para a parte de diagramação ainda, o processo é mais longo do que a gente imaginava. Acho que nós acabamos sendo muito, como diria, sei lá, achamos que ia ser mais rápido, mas a ideia é que fique muito legal e por isso acho que esse tempo a mais aí vai ser justificado, né? Para quem não viu, ou para quem não ficou sabendo, o Cozinha na Montanha foi um concurso cultural do Gear Tips, onde as pessoas cadastravam ali as receitas e concorriam a prêmios. Então, mais de 260 receitas. Então, assim, miojo nunca mais. Ou tem receita de todo tipo, né? Isso aí foi bem legal mesmo. E assim, eventos outros também rolando por aí, assim, hoje, por exemplo, estou mais arrumadinho hoje aqui, porque fui hoje na embaixada, no consulado da Suécia, aqui no Rio de Janeiro, porque a gente desenvolveu junto com a Camelback aqui o evento que é o Camelback Plugin Day, que vai acontecer dia 23 de novembro. Não sei se a galera sabe o que é plugin, mas plugin foi criado, esse termo, na Suécia, por um ativista ambiental que corria também. É a mistura de jogging, né, de corrida, com um termo sueco, ploca, que é você pegar lixo. Então é uma mistura de corrida com recolher lixo da rua, da trilha de onde você esteja. E aí a gente montou o Camelback Plugin Day, e aí tem o apoio institucional da Embaixada da Suécia. Na verdade, eu fui no consulado, porque a Embaixada é em Brasília, fui no consulado hoje alinhar as últimas coisas para esse evento, porque a galera vai estar junto com a gente aí da Embaixada e do Consulado da Suécia nessa atividade. A gente vai ter 45 assessorias esportivas participando em todo o Brasil. Então, assim, para mostrar que a gente também aí estamos em algumas áreas aí, né? Não só na parte pensando nessa parte toda de equipamentos, etc., mas também na parte de sustentabilidade e questões ambientais, porque, afinal de contas, é o ambiente, bom, além de ser a nossa casa, né? Ou seja, a gente tem que cuidar do mundo aí, da Terra, mas também é um ambiente em que a gente gosta de estar, né? Fazer atividades ao ar livre. Então, se a gente não trabalha essa parte aí de preservação da sustentabilidade, etc., daqui a pouco não tem onde praticar nossas atividades. Então, depois, quem quiser dar uma olhada lá no camelbackpluginday.com.br para ficar ligado nisso aí, que vai ser bem legal. Poxa, bacana. Pedro, só voltando aqui um pouco no assunto, é uma pergunta até interessante. Tipo, para fazer um hiking numa trilha, num lugar isolado, inexplorado, onde eu vou ter que abrir a trilha, é importante eu ir para essa atividade preparado para como se eu fosse fazer um trekking, porque caso haja... para caso haja algum imprevisto, eu estar preparado, já que esse local é isolado e a trilha fechada? Eu acho que depende do que a gente está falando aí, né? Mas com certeza o mínimo de equipamentos de segurança ali você precisa ter. Então, você está falando
assim, é um lugar que tem possibilidade de dar um problema sério, então se é algum abrigo super compacto, pode ser que valha a pena. Assim, apenas para ilustrar, vou até fazer um vídeo mais para frente, que eu vou, de novo, agora em janeiro, o que eu gosto de fazer, de atividades que eu gosto de fazer de inverno, né, atividade na neve, eu gosto de fazer caminhada com raquete na neve. Então é um hiking na neve, vamos dizer assim. Mas apenas quando eu vou mais assim, um local que eu não conheço, não estou com guia e etc., na minha mochila tem, e aí eu tenho um saco de bivac super compacto, de emergência de bivac. Então, esse tipo de coisa é interessante ter, não na neve necessariamente, mas uma atividade dessa para te proteger, pode ser legal. Né? Vocês vão ver na palestra que eu vou fazer sobre equipamentos para day hike, está lá, por exemplo, fora do kit de primeiros socorros, desculpa, lanterna, por exemplo. Eu não pretendo voltar de noite, mas e se de repente der algum problema? Então você tem que estar preparado. Eu levo no kit de primeiros socorros, tem não é nem um cobertor de emergência, é um saco de emergência, aquele todo aluminizado. Então tem de fato algumas coisinhas a mais que eu levo em função de eventualmente pode dar algum tipo de problema. Agora, o que está sempre comigo é o spot. Né? Então, deu problema, e aí de novo é o planejamento, é quem eu vou configurar ali no meu dispositivo Spot. Hoje eu tenho os dois, o Spot Gen 3 e o Spot X, que é esse mais novo, que é bidirecional, que você inclusive consegue mandar mensagem e receber mensagem para saber o que está acontecendo, você poder se informar melhor, ou até mandar mensagem para as pessoas dizendo que está tudo bem, né? Porque o barato não é só usar nas situações de problema, de emergência, mas também deixar a galera informada que está tudo bem, você chegou no ponto de acampamento, sei lá. Mas é o tipo de equipamento que está sempre comigo na mochila, em qualquer situação. É o tipo de coisa, a lanterna de cabeça mora na mochila, o spot mora na mochila, o kit de primeiros socorros ele mora na mochila, mas muda de acordo com a atividade, eventualmente. Né? Um anorak mora na mochila, mora no sentido de, né, eu sempre vou fazer uma atividade, vou levar, de uma forma geral. Né? Então, são coisas que são importantes para a nossa segurança. Né? E não só ter esses equipamentos, mas ter as habilidades de saber utilizá-los também. É o que eu falo, primeiro socorro você precisa saber. Né? Não basta ter só o kit, e mais ainda, né? É o que eu falo. Às vezes no grupo só tem o cara que está com o kit que sabe fazer, enfim, as técnicas de primeiro socorro. Mas se o problema acontece com ele, né? Acabou ali o negócio, porque ninguém mais tem essa habilidade. Então é sempre bom você ter mais pessoas ali que tenham esse conhecimento de primeiros socorros em áreas remotas, ou primeiros socorros mesmo já é suficiente, né? Melhor do que nada. Mas, então, resumindo aí, assim, se você for para um local em que é desconhecido, etc., mas você for levar um equipamento de trekking, aí você nem vai se divertir eventualmente, porque você vai estar com muito peso. Mas esse mínimo aí para você poder se comunicar e poder sair numa situação, numa roubada, vamos dizer assim, é interessante, né? Com certeza. Pedro, como possivelmente tem gente aqui que não sabe o que é um spot, é porque a gente falou o termo spot, mas você pode resumir em poucas palavras o que é um spot? Basicamente é um equipamento de segurança que eu quero que levei para casa, porque eu estava aqui no nosso refúgio de montanha, mas acabei levando para casa. Mas ele é basicamente um rastreador pessoal via satélite. Então, enfim, os principais para esse tipo de atividade que a gente faz é o Spot Gen 3 e o mais recente que é o Spot X, o Spot X. Tem diferenças, tem alguns vídeos no canal aí mostrando o que cada um ou seja, quais são as funções que um tem que o outro não tem, mas a ideia básica dele é um equipamento de segurança. Basicamente, você tem cadastrado ali os seus contatos e também ali tem já automaticamente cadastrado enfim, ele se comunica com o sistema da GEOS, que é um sistema um grupo que fica nos Estados Unidos, que é uma empresa, né, na verdade, que trabalha só com essa parte enfim, eles não são o resgate propriamente dito, eles vão ter todos os protocolos para entrar em contato com todo mundo que vai poder eventualmente prestar socorro naquela situação. E aí isso vai depender muito de país para país, mas aqui no Brasil você está falando do governo, de uma forma geral. Então, Defesa Civil, bombeiros, a Marinha, eventualmente, se está no mar, né? Então, eles vão acionar todo aquele protocolo de emergência
e como é via satélite, eles recebem a sua coordenada geográfica. Então, recebem um pedido de ajuda. Falando da situação resgate, né? Eles vão receber, ao você acionar o botão de SOS, eles vão receber o pedido de SOS, pedido de ajuda, com a sua latitude e longitude. Então, por isso que eu falo, é muito legal porque deu problema, você pode acionar e minimamente sabem onde você está. Se vão chegar mais rápido ou menos rápido, vai depender de onde você esteja, do socorro mais próximo, onde ele está, né, nessa situação toda. Então, como eu falo, é um negócio que é um equipamento de segurança, é tipo seguro, né? A gente tem para não usar, espera não usar, mas a hora que precisa e não tem, ferrou. Então, é por isso que eu acho muito interessante. Muito bacana. Obrigada pela explicação. A gente está chegando aí nos minutinhos finais já da live. 1 hora passa rápido, né? E só tem 1 hora aqui, né? No Instagram não pode mais do que 1 hora, né? Não pode, porque ele fecha sozinho, encerra a live sozinho. Então, vamos aproveitar aqui esses últimos minutinhos mesmo. Temos 3 minutos para poder fazer um convite para o pessoal participar do segundo congresso trekking. Então, vou ser. Isso mesmo, gente. Olha, vão ser 55, 56, sei lá, pessoas, palestrantes. A gente tem palestrantes internacionais. Então, vão ser 2 palestras com o pessoal da Cito Summit, desenvolvimento de produto, uma sobre a parte de sistema de cozinha e uma sobre sistema de dormir, para entender mais a fundo essas questões. Não que a gente não explique isso, mas é sempre legal ter alguém de fora falando. O pessoal da LEC falando também sobre bastões de caminhada. É a empresa que mais entende disso, que é a melhor empresa de bastão de caminhada do mundo. O pessoal da Deuter deve fazer uma palestra também sobre a parte do dia de aventura em família, sobre equipamentos para aventura em família, né? As mochilas para carregar a criança, o porquê de saco de dormir infantil não seguir a norma, quer dizer, não é que seguir a norma, ela segue a norma, mas não tem faixa de temperatura atribuída a ele. Então, para entender um pouco melhor essas questões, e a gente fechou, finalizando ali, vai ter um cara de Israel para falar de uma trilha de longo curso chamada Israel National Trail. Assim, coisas que a gente está conseguindo trazer aí que talvez muitos nunca ouviram falar. Então, assim, não só esses palestrantes internacionais, mas muita gente muito boa aqui do Brasil também. Então, assim, diria que está imperdível. A gente partiu para a ignorância, resolveu fazer o maior evento de todos, né, do mundo, na verdade, é o maior evento, já era, mas agora era maior ainda, o maior evento no mundo desse online, né, de trekking. Só recapitulando, primeiro dia day hike, segundo dia multi-day hike, terceiro dia travessias, quarto dia trilhas de longo curso, quinto dia alta montanha, sexto dia muito legal, aventura em família, fantástico esse dia, é imperdível. Um dos meus propósitos também é botar mais famílias, mais gente em contato com a natureza. E o último dia são 2 coisas, cozinha outdoor e fotografia outdoor. Então, imperdível. Oi? Então, tá gravado os temas certinho aí, ó. Decorei, viu? E, então, o Fred é um dos palestrantes do congresso, ele vai estar falando sobre café na montanha. Escreveu aí agora aí no comentário. Ah, sim. Tem 2 Freds, o Fred do Café da Montanha e o Fred de equipamentos para travessias. Mas vai ser muito legal. Bom, temos certeza que vai ser muito legal. Estamos sempre abertos a melhorar ainda mais, né? Desafios. Esse ano, né, Jéssica, o ano que vem vai ser complicado, porque fazer mais do que a gente conseguiu fazer esse ano vai ser difícil, mas estamos aí para tentar e conseguir, né, fazer o melhor conteúdo para vocês, nesse caso, trazendo os melhores parceiros possíveis para isso. É claro que muita gente boa acabou que está de fora, então a oportunidade até do ano que vem a gente ter outra galera aí super forte falando sobre atividades ao ar livre, né, de uma forma geral. Pedro, deixa eu só responder aqui o Dinho, antes que encerre a live. O congresso, Dinho, vai acontecer de 2 a 8 de dezembro. Vai ser totalmente online e gratuito. O link para você fazer a sua inscrição no congresso, tá? Você entra no meu perfil, ou no perfil do Gear Tips, tem o link lá
onde vai te direcionar para você fazer a sua inscrição. Vai colocar seu nome, seu telefone, seu e-mail, e você vai receber tudo por e-mail ou através lá do nosso canal. 2 a 8 de dezembro, inscrição. Pedro, mas se tiver preguiça de. Oi, só falando, é congresso.geartips.com.br. Para quem, né, não quiser clicar no link da bio ou onde quer que seja, vai no congresso.geartips.com.br. Lá vai ter não só os congressos antigos, que foi de trail running e trekking, mas esse segundo de trekking também. Perfeito. Se alguém quiser escrever aí, porque eu não estou conseguindo digitar, escreve aí o endereço, mas não tem erro. Pedro, temos 1 minuto, nem 1 minuto, temos segundos. Então,